a nossa apresentação para depois disponibilizar para as pessoas. Então, a gente pensou em discutir, né, aqui um pouco sobre o brincar, reflexões sobre avaliação e intervenção em terapia ocupacional. A gente convidou a Paula Serrano, que é terapeuta ocupacional, mestre em terapia ocupacional, com especialização em integração sensorial, coordenadora do Centro de Estimulação para Desenvolvimento e Aprendizagem, miúdo, etc. E a Luziara Pfeiffer, terapeuta ocupacional, mestre em educação especial, doutora em educação, pós-doutorado em brincar infantil, professora adjunta do Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de São Carlos. Então, a gente pensou em juntar essas duas pessoas que trabalham com brincar para poder falar um pouco para a gente sobre isso, né? Então, o que a gente havia combinado, a Paula começaria, não é isso? E depois a Luziara. Vou pedir para as pessoas fecharem seus microfones, né? Só deixar das palestras para não ter interferência. Pronto, muito boa tarde a todos. É com muito prazer que estou aqui hoje para falar convosco um bocadinho sobre o brincar e sobre a minha experiência. Quero agradecer à Sandra pelo convite e à AutoERJ por ter dinamizado a live sobre o brincar e à Luziara também por fazer isto comigo. Conheci há pouco tempo e foi com um grande prazer também que entrei neste desafio. Eu comecei a interessar-me pelo brincar há uns anos atrás e comecei a estudar, fiz formações sobre o brincar e, portanto, eu preparei um pequeno PowerPoint para falar um bocadinho sobre as reflexões. Portanto, o nosso tema de hoje são reflexões sobre a avaliação e intervenção do brincar na terapia ocupacional. E, portanto, eu preparei um pequeno PowerPoint para falarmos um bocadinho e depois, no fim, poderemos discutir um bocadinho mais. Vou ver se eu consigo... acho que é aqui partilhar o meu PowerPoint. Agora deu certo, ok. Agora já estão a ver o meu PowerPoint, certo? Está tudo ok? Estão a conseguir ver? Sim. Sim. Sim? Pronto, ok. Então vamos lá. Sim. Portanto, eu queria começar então por fazer alguma reflexão sobre aquilo que tem sido o nosso caminho do brincar na terapia ocupacional e alguns aspectos que foram sendo desenvolvidos ao longo dos tempos, não só na terapia ocupacional, mas também em outras disciplinas que se dedicam a estudar o desenvolvimento infantil. Portanto, o brincar é o ato mais instintivo e mais voluntário e espontâneo que uma criança tem. A criança, assim que consegue começar a movimentar-se, assim como consegue ter algum controle, ela começa a ter comportamentos que são identificados como comportamentos de brincar. E isto tem levado ao longo dos tempos que cada vez mais pessoas e os vários estudiosos ao longo dos tempos se questionassem se isto é um comportamento tão instintivo, tão espontâneo, tão voluntário numa criança, porque é que as crianças brincam? Qual é a função que o brincar tem? E como é que as crianças brincam em cada idade? E estas três questões têm norteado várias teorias e têm também sido alvo de vários estudos para tentar responder a estas questões. Porque é que elas brincam? Qual é a função do brincar e como é que estas crianças brincam? Então, ao longo dos tempos, vários autores dedicaram-se a estudar o brincar e apresentaram teorias diferentes para responder a estas questões. Nós encontramos referências antes do século XX sobre brinquedos e etc., mas sobre o brincar especificamente relacionado a estas questões, nós começamos a encontrar, no princípio do século XX, uma tentativa de responder a estas questões. Então, dentro das teorias psicodinâmicas, o brincar foi sendo associado ao mundo emocional da criança e à necessidade da criança brincar para poder lidar com conflitos internos emocionais, poder gerenciar esses conflitos na brincadeira em fragmentos que sejam capazes da criança, com o seu desenvolvimento, de processar essas experiências.
Depois, dentro das teorias que foram surgindo da aprendizagem social, dentro dos behavioristas, o brincar foi sendo descrito como algo que acontecia muitas vezes de uma forma que era espontânea, mas que gerava prazer à criança e fazia com que a criança repetisse estes comportamentos do brincar. Da mesma forma, depois foram surgindo as teorias cognitivas, como Piaget, como Vygotsky, como Brunet, como Vallon, como Sutton Smith, que são tudo teorias que foram sendo desenvolvidas e que foram levando ao desenvolvimento do brincar, como é que a criança se vai desenvolvendo nas diversas fases e como é que chega, através desse desenvolvimento, começando nas fases sensoriomotoras, exploratórias e por aí adiante, que sabemos todos que estudamos nossa formação, até ao desenvolvimento cognitivo da criança. Foram-se debruçando mais sobre a influência do mundo social no desenvolvimento do brincar da criança, outros mais sobre a influência do meio da criança físico, enfim, foram tendo diferentes abordagens, mas todos eles foram contribuindo para este nosso entendimento. Mais recentemente surgiram as perspectivas neurobiológicas que se focaram em estudar o que é que acontece no cérebro dos bebés, em primeiro lugar, que os leva a ter determinados comportamentos de brincar. E dentro dos estudos feitos com os bebés, o que começaram a investigar foi que os bebés têm comportamentos de brincar que são correspondentes às áreas do cérebro que estão em maturação num determinado período. Portanto, numa fase inicial, quando estão estruturas do cérebro que são mais sensoriomotoras, nos primeiros meses há um brincar que é sensoriomotor, que é de movimentos, enquanto, por exemplo, a partir dos 9 meses começa a haver um desenvolvimento mais acentuado das estruturas do sistema límbico, o bebé começa a ter cada vez mais prazer no brincar social e nos brincadeiras como fazer cucu e etc. Mas depois disto, houve também, ao mesmo tempo, vários autores que estudaram o brincar nos animais para tentar compreender o que é que se passa com as crianças. E estes estudos com animais que foram feitos com ratos, foram feitos com macacos, os autores tentaram perceber quais eram os circuitos que se desencadeavam quando os animais brincavam. E eles conseguiram identificar basicamente que existem 3 circuitos que durante o brincar são ativados e que esses circuitos basicamente um circuito que é um circuito frontal e que nesse circuito está relacionado com a tomada de decisões, está relacionado com a capacidade da criança a programar o seu brincar. Depois, um circuito límbico subcortical, que está relacionado também com a regulação do comportamento, com a regulação das emoções durante o brincar, e que desencadeia depois também, que eles identificaram nos animais, um conjunto de atividades das estruturas das vias que tem a ver essencialmente com o desenvolvimento da ação e que essas estruturas, durante um episódio de brincar nos animais, seriam ativados simultaneamente e que, em termos químicos, isso produz um efeito que está relacionado com a neuroplasticidade, por causa da ativação de determinadas substâncias químicas que ativam a neuroplasticidade. Apesar disto não poder ser transposto assim de uma forma linear para o desenvolvimento das crianças, porque efetivamente o brincar das crianças é muito mais complexo do que o brincar em ratos, mas dá-nos uma boa ideia do que poderá passar-se também com o cérebro humano. Depois, nas últimas décadas do século passado, Thielen, ela começou a estudar o desenvolvimento do cérebro dos bebés nos primeiros comportamentos de brincar e o que é que acontecia com o desenvolvimento do cérebro dos bebés. E as conclusões a que ela chegou com o desenvolvimento do cérebro e o desenvolvimento do bebê é que tanto um como o outro são sistemas dinâmicos, que são sistemas abertos, ou seja, o cérebro nasce com determinada organização quando nasce, mas ele precisa de uma interação dinâmica com o meio para que as vias neurais se formem. E à medida que essas vias neurais se vão formando, então o brincar vai sendo mais complexo.
mas é um sistema dinâmico, porque ele não vem formado, ele precisa desta interação. Da mesma forma, o desenvolvimento do brincar é um sistema dinâmico, porque ele precisa do desenvolvimento do cérebro para que possa acontecer o desenvolvimento do brincar, mas o desenvolvimento do brincar também só existe enquanto interação com o meio físico e com o meio social. E, portanto, são dois sistemas dinâmicos que fazem com que o desenvolvimento do brincar possa acontecer. Thielen fala das teorias dos sistemas dinâmicos, ela não aplica o brincar, mas nas minhas reflexões eu acho que faz todo o sentido nós aplicarmos para entendermos o brincar estas teorias. Ou seja, se vocês entenderem este ovo que está aqui no meio, azul, com as bolas verdes, como o brincar, e lá dentro nós tivermos os componentes do brincar, as competências, vocês podem pôr lá dentro as competências motoras, cognitivas, sociais, linguagem, as competências lúdicas da criança, tudo isso está lá dentro e aquilo constitui o brincar. Mas o que faz um sistema é um conjunto de competências que estão delimitadas, mas que não estão fechadas e que estão em interação umas com as outras e que umas influenciam as outras. E ao mesmo tempo, ela recebe informação do meio e produz uma resposta. Então, se nós pensarmos nisto, no brincar como um sistema dinâmico, a criança, enquanto brinca, ela põe competências motoras, cognitivas, sociais, linguagem, sensoriais, por aí adiante. Mas todas estas competências interagem umas com as outras. Ou seja, a soma das partes não corresponde ao que é o brincar, porque o brincar trata-se de tudo que lá está, mas também das várias sinergias que podem ser feitas entre elas e mais a influência que o meio faz no brincar. A maneira como o meio está estruturado, o material disponível, as atitudes dos cuidadores e por aí adiante. E, portanto, isto para dizer que o brincar em si, segundo estas teorias todas e segundo aquilo que eu fui lendo durante estes anos que me tenho dedicado a estudar o brincar, é algo de complexo e que pode ser visto de uma forma dinâmica, em que há uma interação entre todas as competências. Essa interação entre todas as competências está dependente desta interação dinâmica com o desenvolvimento do cérebro e com o meio. E, para nós, como terapeutas ocupacionais, é importante esta dimensão global que o brincar tem, porque para nós o brincar é a principal ocupação de uma criança. Mesmo uma criança pequena, enquanto se alimenta, ela muitas vezes está a brincar com a comida. As crianças brincam com todas as outras ocupações das atividades da vida diária. Elas brincam de comidinha, elas brincam de vestir bonecas. E, portanto, o brincar, basicamente, é a ocupação mais importante da vida de qualquer criança. E nós sabemos também, há literatura suficiente sobre isso e a nossa experiência mostra-nos também que o brincar está relacionado à saúde, ao bem-estar e que é o alicerce para que o desenvolvimento e a aprendizagem possa acontecer. E daí o brincar ser, para quem trabalha com crianças, talvez um ponto fulcral da nossa abordagem e da maneira como nós vemos as crianças. Pegando um bocado naquilo que eu estava a falar das teorias dos sistemas dinâmicos, se nós pensarmos nos nossos modelos de terapia ocupacional e colocarmos o brincar ali no centro, nós vemos que o brincar, esta ocupação do brincar, ela está intrinsecamente dependente e é influenciada pelos aspectos da criança, intrínsecos da criança, não é? Pelos aspectos da saúde da criança, por todas as competências cognitivas, motoras, psicossociais, como eu já falei, e depois pelos aspectos do ambiente, que têm a ver com os aspectos sociais da família estar integrada, com o meio ambiente, com a cultura, com a maneira como é valorizado o brincar ou não, com o suporte que é dado pelas famílias, portanto, tudo isso vai influenciar o brincar. E, portanto, nós, enquanto terapeutas ocupacionais, quando olhamos para o brincar, não olhamos para competências de brincar isoladamente, mas normalmente olhamos para esta perspectiva que a ocupação nos dá. Então, tendo isto em mente, algumas questões para reflexão. Será que todas nós, como terapeutas ocupacionais, estamos cientes do que é realmente o brincar?
Será que todas nós somos capazes de entender a totalidade das competências e das características que estão presentes durante o brincar? Será que nós avaliamos isto quando estamos com uma criança? Será que conseguimos diferenciar o que é o brincar do que não é o brincar? E é fazer atividades, fazer outro tipo de competências? E como é que isso se diferencia? Que tipo de características é que diferenciam uma coisa e outra? Reconhecemos os benefícios que a criança está a brincar? Ou quantas vezes na nossa prática nós estamos mais preocupados em perceber se a criança está a brincar com uma determinada idade e estamos preocupados em saber como é que nós a levamos a brincar de acordo com aquilo que se convencionou que seria o esperado para a idade da criança e não estamos a dar-lhe o tempo e a reconhecer o benefício daquilo que ela está a fazer naquele momento enquanto brinca. Então, ao falarmos de brincar, a primeira questão que se coloca normalmente é o que é o brincar. Enquanto se nós pedirmos a cada uma de nós para definirmos o que é a alimentação, se calhar não vai haver muita diferença entre as nossas definições. Se nós formos tentar, cada uma de nós, fazer uma definição do que é o brincar, será que haverá muitos elementos em comum sobre o que é o brincar? Esta sempre foi uma questão difícil para quem estudou brincar, porque algumas pessoas vão mais num sentido, outras pessoas vão mais no outro sentido de definição do que é o brincar, e é importante termos presente o que é que define realmente o brincar quando falamos dele e principalmente quando queremos avaliá-lo. Só para nós o avaliarmos, só ao defini-lo é que nós conseguimos depois perceber o que é que vamos avaliar o brincar. Então, a maior parte dos autores optaram por definir o brincar indo pelas características que deveriam e pelas propriedades que deveriam estar presentes e que diferenciam o brincar de outro tipo de comportamentos que não são brincar. E então, algumas dessas características que são definidas e que há consenso, uma delas é caracterizar-se pela participação ativa do brincador. Obviamente, no brincar, a criança tem que ter uma participação ativa, tem que dirigir por si mesma e para a sua satisfação. Durante o brincar, a criança faz porque quer e para a sua satisfação. A criança está orientada no processo que está a acontecer, ela é que está a orientar o processo, ela é que toma decisões e ela está centrada nos meios daquilo que está a acontecer e não tanto no objetivo final. Ela está voltada para explorar os objetos e nem sempre para fazer alguma coisa com eles. Quando as pessoas observam, normalmente não acham que é um esforço sério, porque na realidade, enquanto se brinca, não se espera que haja um produto concreto que depois seja apresentado, porque o produto é o processo do brincar e não é regido por regras externas, portanto não há regras a impor o brincar, porque quando começam a haver regras externas, isso em si tira a essência do brincar. Na terapia ocupacional, como é que isto tem sido? Portanto, na terapia ocupacional, na década de 40, isto aqui é um resumo sobre como é que as coisas foram evoluindo. Na década de 40, o brincar era usado como uma distração para promover o bem-estar psicológico enquanto eram feitos os tratamentos que eram necessários. Depois, na década de 50, essa abordagem começou a ser considerada pouco sofisticada e começaram-se a fazer as análises das ações lúdicas e a ver objetivos específicos relativas às condições físicas das crianças, mas que eram incorporados elementos do brincar, componentes do brincar, e eram analisados estes componentes do brincar que eram usados durante as intervenções. Nos anos 60 começou a haver aqui uma mudança, portanto, nesta altura, Bobot, Jan Ayers, Riley começaram a falar da utilização do brincar de uma forma mais sistemática e do envolvimento de componentes mais sistemáticos do brincar nas intervenções. Nesta altura, foi uma altura em que muitos autores estavam dedicados a estudar o brincar e a Jan Ayers, quando criou a teoria de integração sensorial, ela logo nessa altura introduziu os conceitos que deveriam estar presentes na intervenção focados no brincar em si. A partir dos anos 70 começam a ser desenvolvidas as avaliações do brincar, há autores que se dedicam a isto, nos anos 80 há vários estudos de confiabilidade e validade que são desenvolvidos nessa altura.
Mas nos anos 70 também o que está muito em voga nessa altura é olhar para o brincar e ver o brincar como uma preparação para papéis futuros. Portanto, parecia que o brincar não tinha tanto uma função no aqui e agora, na criança, mas que aquilo que a criança desenvolvia seria útil depois para o futuro. E não tanto uma visão do brincar da criança e do benefício que teria naquele preciso momento. Em 86, destacou o conflito que podia existir entre a terapia e a brincadeira. Ou seja, quando se começa a querer utilizar o brincar na terapia como uma técnica terapêutica ou como uma abordagem terapêutica, ou quando se usa na terapia ocupacional o brincar, em que nós estamos focados nas componentes do brincar e não na totalidade do brincar em si, naquele sistema dinâmico em que as coisas se influenciam umas às outras, então isso poderia entrar em conflito com a verdadeira essência do brincar. Até porque o facto de nos focarmos na utilização na terapia de componentes do brincar pode fazer com que nós sejamos demasiadamente controladores da terapia em si para atingir esses objetivos que queremos, e isso retira a essência do brincar, a espontaneidade, a possibilidade da criança gerir e etc. Mais recentemente, nas últimas décadas, com a ciência ocupacional também, o brincar começou a ser visto então como uma ocupação em si, e começam a aparecer então vários modelos dentro da terapia ocupacional pediátrica, e aqui aparece o modelo do Castelo de Areia, o modelo de Fairland, o modelo do Playfulness da Bundy, que também é mais difundido nos últimos anos e por aí adiante. Portanto, como terapeutas ocupacionais, a gente vê o brincar como uma ocupação primária. Ou seja, isso implica que nós devemos dar prioridade ao brincar e devemos focar as nossas intervenções também na avaliação do brincar e na intervenção do brincar, não só num contexto de terapia, mas também num contexto mais alargado, o que tem a ver com as intervenções focadas nos contextos em que a criança vive. Há um estudo que foi feito há uns anos atrás com terapeutas ocupacionais do Reino Unido e também com terapeutas ocupacionais da Suíça e da Suécia, em que foram questionadas sobre se avaliavam o brincar e como é que utilizavam o brincar na abordagem terapêutica. E só um pequeno número de terapeutas é que diziam que avaliavam o brincar de uma forma ampla e faziam objetivos e faziam intervenções direcionadas ao brincar. A grande maioria dos terapeutas dizia que não avaliava o brincar e que utilizava o brincar para atingir objetivos terapêuticos e não normalmente para trabalhar a ocupação em si. Mas, na verdade, nós como terapeutas ocupacionais podemos ter um papel muito importante, mesmo em termos de intervenção, desenvolvendo os ambientes lúdicos, selecionando material, aconselhando tecnologias, trabalhando com as famílias para que elas possam fazer a gestão e ganhem competências lúdicas para brincar com os filhos, promover o envolvimento quando temos crianças com problemas de aprendizagem e, quando necessário, fazer as intervenções focadas no brincar com a criança. Quando nós vamos fazer a avaliação do brincar, portanto, vários elementos têm de ser tidos em conta. Para começar, a avaliação tem de ser feita focada naquilo que a criança prefere, naquilo que ela realiza. Normalmente, temos que avaliar o ambiente físico, o ambiente social, as competências então que a criança tem, cognitivas, linguagens, sensoriais por aí adiante, os elementos da ludicidade ou do playfulness, que a Anita Bundy fala, e só com todos estes aspectos nós teremos realmente uma avaliação completa do brincar. Pegando ainda naquele modelo de sistemas, se nós pensarmos naquela bola, naquele ovo que está ali azul como o brincar, e lá dentro nós vimos que temos várias competências do brincar, todas elas interagem umas com as outras, há sinergias, e essas sinergias entre as competências nem sempre são as sinergias mais facilitadoras, pode haver sinergias que complicam o brincar. Eu fiz isto, por exemplo, em relação a uma criança com que eu trabalho, que é uma criança que tem hipersensibilidade tátil, auditiva e olfativa. Ela não brinca com os colegas. Eu tive que fazer a avaliação do ambiente físico e social da criança, de aspectos como os horários em que ela está, o contacto que tem com outras crianças, a valorização dos pais, os materiais, acessibilidades, etc. E a avaliação das competências dela.
Obviamente que, sendo uma criança que tem hipersensibilidade e que me chega com estas queixas, e que a queixa da família, que angustia a família, é que ela não brinca com colegas, ou seja, quando há outras crianças ela não brinca, mas brinca se não houver outras crianças. Quando eu faço a avaliação, eu vejo que tenho vários elementos aqui do brincar que eu vou ter que ter em consideração na minha intervenção. Que eu posso escolher uma abordagem de integração sensorial, mas eu tenho que fazer intervenção no brincar especificamente, porque há outras competências do brincar que estão também aqui implicadas e que têm que ser depois também tidas em conta na intervenção. Para isso, tem que se fazer uma avaliação exaustiva do brincar. Há fontes diretas de informação e há fontes indiretas de obter essa informação. E a Luciara vai-vos falar um pouco sobre alguns instrumentos que facilitam a nossa avaliação do brincar. Em Portugal, nós não temos ainda muitos instrumentos validados para cá, em termos de brincar não temos assim instrumentos validados. No Brasil vocês felizmente já têm, e a Luciara tem um contributo aí excepcional para partilhar com todos nós. Bom, eu também queria agradecer muito a Toerge, né, a Sandra que entrou em contato comigo, então é um prazer estar aqui nessa live, é a minha primeira live, né, eu estou tendo o prazer também de conhecer a Paula, né, que a gente tem tanta coisa em comum e que a gente não se conhecia, então estou tendo prazer, a gente se encontrou a semana passada virtualmente também, né, Paula? E agora aqui nessa live. Eu vi que tem bastante gente conhecida e eu fico muito feliz, mas eu não vou falar o nome de todo mundo, porque eu posso esquecer de alguém e daí vai ficar desagradável. Bom, deixa eu pegar a minha apresentação, eu também fiz um PowerPoint para a gente seguir aqui. Bom, então acho que dando continuidade mesmo ao que a Paula falou, né, eu vou falar mais especificamente de avaliações adaptadas e validadas aqui no Brasil e dois modelos de intervenção de terapia ocupacional focado no brincar. Né? Então, assim, principalmente quando a gente vai intervir com crianças, né, que apresentam alterações no desempenho do brincar, qual que é o processo, né, de terapia ocupacional que a gente deve seguir, né? A primeira coisa, a gente tem que avaliar, a gente tem que fazer uma boa avaliação, porque a partir dessa avaliação é que vai nos permitir a gente traçar realmente um diagnóstico ocupacional dessa criança, como a própria Paula falou, saber identificar exatamente aonde que está o impacto, a dificuldade que essa criança está tendo para esse engajamento do brincar, né, se é uma questão sensorial, se é uma questão de compreensão, né, do que é esse brincar, então a gente tem que saber exatamente aonde que está o nó da questão para que essa criança não tenha um engajamento no brincar, né. E quando a gente faz esse diagnóstico ocupacional, sim, é que vai nos permitir, a partir desse objetivo de terapia ocupacional, é a gente traçar a nossa intervenção de terapia ocupacional, porque o nosso objetivo principal é o resultado-alvo, que no caso aqui vai ser o engajamento dessa criança na ocupação do brincar. Então, como avaliar e por que a gente precisa avaliar o brincar, né? O brincar, como a própria Paula falou, ele é inerente ao desenvolvimento infantil. Então, quando a gente faz uma boa avaliação sobre o brincar, ela vai nos permitir identificar os atrasos no desenvolvimento dessa criança. A gente vai perceber como é que está o relacionamento interpessoal dessa criança. A gente pode identificar demandas emocionais, às vezes essa criança não está conseguindo brincar porque emocionalmente ela não está preparada, ela tem alguns impactos no relacionamento e nos aspectos emocionais dessa criança que não permite que ela brinque.
a gente também começa a identificar quais são as habilidades e as limitações nesse desempenho ocupacional que está relacionado à brincadeira. A gente tem que saber se estão relacionados a questões de fatores pessoais dessa criança, né, de valores familiares dessa criança, se são lesões neurológicas que essa criança apresenta, e isso vai impactar mesmo nas habilidades de desempenho dessa criança, e finalmente desencadear no impacto do engajamento do brincar. Outra coisa também, como eu falei inicialmente, quando a gente faz uma boa avaliação do brincar, permite a gente traçar metas e objetivos das intervenções. Como a Paula falou, durante muito tempo a terapia ocupacional utilizou muito o brincar como um recurso para atingir determinados objetivos, né? Mas ultimamente a gente tem utilizado muito o brincar como objetivo fim da terapia, né? Então a gente tem que saber avaliar o brincar para ver se realmente essa criança precisa ter como meta o desenvolvimento da ocupação do brincar. Pode ser que essa criança ela consiga brincar e ela não vai precisar ter isso como meta na terapia, tá? Então, a gente tem aqui no Brasil algumas avaliações, né, do brincar que foram adaptadas culturalmente, mas as avaliações mais comumente citadas na literatura aqui no Brasil, e que a Paula também citou um pouco na apresentação dela, ou é o histórico lúdico de Takata, né, que foi desenvolvido em 1974, esse histórico lúdico, ele é um questionário, ele é uma entrevista que a gente faz com um cuidador. A gente tem o teste de entretenimento, que foi desenvolvido pela terapeuta ocupacional Anita Bandi, em 2002, e ele vai avaliar o quanto que a criança se envolve nessa brincadeira. A gente tem a avaliação transdisciplinar baseada no brincar, de Linder, 2001, temos também a escala lúdica pré-escolar de Knox, revisado, foi desenvolvida pela Susan Knox, os instrumentos do modelo lúdico, da Francine Ferlan, que envolve tanto a entrevista inicial com pais, como a avaliação do comportamento lúdico, e a avaliação do brincar de faz de conta iniciado pela criança, que é o Chipa. A gente pode destacar que a escala lúdica pré-escolar revisada de Knox, os instrumentos do modelo lúdico, tanto a avaliação do comportamento lúdico, quanto a entrevista inicial com os pais, e a avaliação do brincar iniciado, do faz de conta iniciado pela criança, são avaliações que foram adaptadas culturalmente para a população brasileira, foram validadas também para a população brasileira, o que permite a gente utilizar essas escalas como medidas mesmo de desfecho, para a gente poder definir quais são os objetivos de terapia ocupacional e também para verificar se o processo de intervenção foi eficaz com melhora do engajamento dessas crianças no brincar. A gente destaca também que a escala lúdica pré-escolar de Knox revisada, ela é uma escala estruturada dentro de uma abordagem ascendente, ou seja, ela avalia os componentes presentes dentro das brincadeiras. Então, se a criança tem alguma dificuldade de coordenação motora fina, de coordenação motora global, de abstração, né, que é o brincar de faz de conta, para que a criança, quando ela é identificada esses componentes e trabalhada em cima desses componentes, vai permitir que essa criança chegue na ocupação, que é o brincar. Já os instrumentos do modelo lúdico, tanto a avaliação do comportamento lúdico, a entrevista inicial com os pais, quanto a avaliação do brincar de faz de conta iniciado pela criança, que é a Chipa, tem uma abordagem descendente, ou seja, ele avalia, esses instrumentos avaliam exatamente o brincar das crianças e o quanto que a criança brincando, ela vai conseguir desenvolver depois os componentes que fazem parte da brincadeira. Bom, eu vou falar um pouquinho de cada uma das avaliações, né, dessas avaliações que foram adaptadas culturalmente para o Brasil e validadas, para a gente ter um panorama geral disso. Brevemente, eu acho que principalmente para a gente poder depois conversar sobre isso.
Então, a escala lúdica pré-escolar de Knox revisada, ela foi desenvolvida nos Estados Unidos por Susan Knox em 1968, e eu acredito que muita gente que esteja nessa live aqui não tenha nascido, não tivesse nascido nessa época, né? Inicialmente, ela foi denominada de escala lúdica. Em seguida, em 1997, a Susan Knox faz uma nova proposta da escala, por isso que foi denominada de escala revisada, e ela fez essa nova proposta através depois de 2 estudos muito importantes, né, que foi do Bleakshaw de Shepard, em 1982, e de Harrison Gill Hoffman, em 1986, quando esses autores começaram a pontuar alguns aspectos de adequação dessa escala, porque a escala original, ela tinha algumas dificuldades de fidedignidade, e por isso foi necessário algumas adaptações. Essa é a versão atual, que a gente utiliza até hoje, né? E a escala lúdica pré-escolar de Knox revisada, ela avalia o brincar livre da criança. As crianças são observadas brincando em ambientes fechados e abertos, livremente, por pelo menos 30 minutos no ambiente aberto e 30 minutos no ambiente fechado, né? E o objetivo dessa escala é justamente avaliar as habilidades que as crianças usam enquanto elas estão brincando, e parte do princípio de que é possível avaliar o desenvolvimento através da observação do brincar. Então, essa é uma avaliação de terapia ocupacional que permite a gente avaliar o desenvolvimento infantil, e ela é ela pode ser muito útil para a gente definir mesmo objetivos de terapia ocupacional em diversos contextos. Tanto o contexto clínico, contexto hospitalar, contexto educacional, né? E a escala lúdica, ela descreve de forma evolutiva o brincar das crianças típicas de 0 até 6 anos de idade, né? E para crianças que tenham déficits cognitivos, déficits motores, ela pode avançar até um pouco mais, mas ela avalia até crianças de 6 anos de idade. E ela vai identificar qual é a área específica de disfunção do brincar e que necessita da intervenção do terapeuta ocupacional, tá? A escala, ela é dividida em 4 dimensões. O primeiro é o domínio espacial, que envolve a coordenação motora grossa e o interesse da criança nesse tipo de atividades. O domínio material, que vai envolver a manipulação, a construção, o objetivo e a atenção, quer dizer, o tempo que a criança se fixa e se foca naquele tipo de atividade, naquele tipo de brincadeira. A participação, que vai envolver o tipo de participação, a cooperação, o humor e a linguagem envolvida na brincadeira. E, finalmente, o faz de conta, que vai avaliar tanto a imitação quanto a dramatização. A escala lúdica pré-escolar de Knox revisada, ela foi adaptada culturalmente para o Brasil, né? Quem participou muito desse trabalho foi a terapeuta ocupacional Amanda Paciulho. Agora ela é Amanda Espósito, porque ela casou, né? Então a referência está aqui, tá Paciulho, porque ela ainda era solteira na época que ela iniciou esse estudo na graduação. E esses primeiros estudos foram desenvolvidos no Laboratório de Ensino e Pesquisa em Terapia Ocupacional e Infância, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, quando eu ainda era vinculada a essa universidade. E a nossa preocupação lá no Leptoy, para trabalhar com a escala lúdica pré-escolar de Knox, era principalmente com o quanto que a gente poderia utilizar essa escala em contexto clínico, para ser uma avaliação realmente para definir objetivos de terapia ocupacional, tá? E a gente percebeu que da forma como ela era apresentada, né, depois que a gente fez a adaptação cultural de toda a escala, a gente percebeu que ela era uma escala que dificultava o uso na prática clínica. Então, a gente fez uma organização dessa escala através de listagem de itens, né, e uma proposta de pontuação. Então, a nossa proposta de adaptação cultural da escala, depois que a gente fez todo o processo de adaptação, foi estruturar a escala dessa forma, né, cada faixa etária tem uma tabela parecida com essa, né, em que tem os itens nessa primeira coluna aqui,
uma coluna para a gente colocar a pontuação e a terceira coluna com as observações que a gente pode fazer do desempenho da criança em cada item. A partir daí, a gente também propôs uma pontuação para cada comportamento desenvolvido pela criança, ou seja, 2 pontos se a criança apresenta seguramente o comportamento esperado ou realiza de forma satisfatória a tarefa que foi determinada. 1 ponto se a criança não apresenta seguramente o comportamento esperado ou realiza de forma hesitante a tarefa determinada. 0 se a criança não apresenta o comportamento esperado ou a tarefa determinada não pôde ser observada. E -1 se a criança não apresentou o comportamento esperado ou não realizou a tarefa determinada, mesmo tendo oportunidade. Essa foi uma pontuação que a gente propôs e foi utilizada no processo de adaptação cultural dessa escala, e a gente já publicou esse trabalho em 2011. Tá? E depois disso, a gente verificou ainda que a observação do brincar livre na criança, que é a proposta inicial, né, do original da escala, ela possibilita muito a pontuação 0 do não observado. Então, a gente pode passar mais de 1 hora observando a criança e a gente pode não identificar alguns itens que precisam ser avaliados. E isso é bom, né, porque a gente está deixando a criança brincar livremente, mas para o contexto clínico isso não é funcional, porque a gente precisa exatamente saber se a criança consegue ou não desempenhar aquilo que a gente está querendo avaliar na criança. Então, daí nós, lá do Leptoy, a gente fez uma segunda proposta de adequação à escala, né, em que a gente começou a apresentar algumas atividades, ou seja, a gente deixa a criança brincando livremente, mas quando a criança não se engaja em algum comportamento que precisa ser avaliado, a gente faz proposições de atividades lúdicas para motivar a criança a estar apresentando esse comportamento. Tá? E nesse sentido, a gente desenvolveu vários estudos, né, com crianças institucionalizadas, com crianças em vulnerabilidade social, com crianças com histórico de prematuridade, com crianças hospitalizadas, com crianças com síndrome de Down e com crianças com paralisia cerebral. E isso foi testado e foi verificado que era possível utilizar, sim, essa proposta. No final do ano passado, né, como eu falei, a Amanda Paciulio Espósito agora, ela terminou o doutorado dela, em que fez a validação da versão adaptada culturalmente para o Brasil, então foi um novo avanço dessa versão, né. No estudo da Amanda foi identificado também que havia alguns itens que eram redundantes, alguns itens que têm uma dificuldade de compreensão e que não são comportamentos observáveis, né? E daí, finalmente, a gente teve o produto, né, da escala lúdica pré-escolar revisada do Brasil, versão que a gente denominou de versão 2.0, tá? E agora a gente está propondo um estudo multicêntrico, né, que vai seguir com a elaboração de um manual de aplicação e pontuação e a organização do score normativo para crianças brasileiras. Né, uma intenção de fazer uma parte do pós-doc da Amanda Paciulio, e esse é como eu falei, um estudo multicêntrico, em parceria com a professora Patrícia Della Baba, com a professora Débora Campos Folha, que pelo jeito ela estava aí também, porque eu vi a fotinho dela, né, e a gente não iniciou esse estudo ainda, porque por causa do Covid, a gente não pôde ainda começar a fazer a nossa coleta de dados, mas a nossa intenção é finalizar, desenvolver esse trabalho assim que essa isolamento social terminar. As outras avaliações que eu vou falar aqui é das avaliações do modelo lúdico, né, que a professora Madalena Santana também está aqui com a gente, né, é um prazer tê-la aqui conosco, né, que é uma especialista no brincar infantil aqui no Brasil. Então, as avaliações do comportamento lúdico foram desenvolvidas pela terapeuta ocupacional Francine Ferlan, no Canadá. Ela tem uma abordagem centrada na criança e na sua família, e o foco é na crianças com deficiência física em idade pré-escolar, na sua globalidade, mas essa avaliação,
ela pode ser utilizada também com crianças com outras dificuldades, né, com outros diagnósticos, mas ela foi desenvolvida inicialmente para crianças deficientes físicas, né. Então, como eu falei, a professora Maria Madalena Santana, ela fez a adaptação transcultural dos instrumentos do modelo lúdico, tanto a entrevista inicial com pais, quanto a avaliação do comportamento lúdico, né, e o manual da versão brasileira adaptada foi publicado em 2015. Então, a entrevista inicial com pais, ela é um roteiro de perguntas estruturadas e semi-estruturadas, que envolve 9 questões, e vai avaliar o desempenho lúdico da criança em casa na perspectiva dos pais e cuidadores. E é sempre importante a gente ter essa visão dos cuidadores, porque eles é que ficam a maior parte do tempo das crianças, e as crianças estão no contexto que é o contexto frequente delas, que é o contexto doméstico. Então, é avaliado o que interessa à criança, o seu modo de comunicação, do que a criança gosta ou não gosta, quais são os brinquedos conhecidos e utilizados, as características do brincar da criança, quais são os parceiros na brincadeira e como é a atitude lúdica da criança. E essa avaliação, essa entrevista dura em média de 30 a 45 minutos. A outra avaliação do modelo lúdico é a avaliação do comportamento lúdico, que ela é feita em parceria com a avaliação, com a entrevista inicial com os pais. Acabou não, é porque eu escutei um barulho e achei que tinha desconectado. Desculpa, deixa eu voltar lá na apresentação. Então, a avaliação do comportamento lúdico, ela é feita a partir da observação da criança, do brincar espontâneo da criança. O avaliador, ele pode propor brincadeiras quando a criança não brinca espontaneamente. Ele vai fornecer uma análise quanti-qualitativa do desempenho lúdico da criança, e a avaliação do comportamento lúdico, ela é estruturada em 4 domínios: o interesse geral da criança, o interesse e capacidades lúdicas da criança, as características da atitude lúdica e a expressão das necessidades e sentimentos da criança. E ela tem uma duração média de 1 hora. E, finalmente, eu vou falar da avaliação do brincar de faz de conta, iniciado pela criança, que é a Chipa, que ela foi desenvolvida pela terapeuta ocupacional australiana Karen Stagniti, né, que ela avalia crianças de 3 até 7 anos e 11 meses de idade, e ela vai avaliar a habilidade da criança iniciar e manter o faz de conta. Ela é distribuída em 2 sessões do brincar: o brincar imaginativo convencional, que é quando a criança brinca com os brinquedos, com brinquedos bem estruturados mesmo, né, e o brincar simbólico, que é quando a criança brinca com objetos que são simbólicos, como caixa, toalhas, né, fantasminhas, né. A gente estrutura a brincadeira, a gente faz uma avaliação no chão com a criança, a gente faz uma cabaninha com a criança e a gente apresenta os brinquedos para a criança iniciar a avaliação. É uma avaliação bem estruturada. Ela apresenta, como eu falei, esse material padronizado para a aplicação, né, o kit, e a gente demora 30 minutos para avaliar crianças de 4 a 7 anos de idade e 18 minutos para avaliar crianças de 3 anos de idade. Então, é uma avaliação bem rápida e que nos dá, ao final da avaliação, a gente tem um score normativo para a gente identificar se essa criança apresenta ou não atraso no brincar de faz de conta. Outra coisa que é importante, que o brincar de faz de conta, ele está muito relacionado ao processo de alfabetização de criança e de socialização da criança. Então, se a gente consegue identificar atrasos nessa criança, ainda na idade pré-escolar, a gente vai ter um prognóstico muito melhor dessa criança quando a gente fizer intervenções. Bom, o Chipa aqui no Brasil, a gente já fez o processo de adaptação transcultural, tá? Eu fiz meu pós-doutorado na Deakin University, com a doutora Karen Stagniti, para aprimoramento desse conhecimento.
A gente já fez a organização do score normativo para crianças de 3 anos de idade, que foi a Renata Lucizano, que ela fez o trabalho dela de mestrado. Então, a gente já tem o score normativo para crianças brasileiras de 3 anos, e foi a primeira vez que teve o score normativo para essa faixa etária, porque a doutora Kelly Stagniti ainda não tinha feito isso para as crianças australianas. A Renata está finalizando, Renata Lucizano também está finalizando o doutorado dela para verificação da aplicabilidade do score normativo de 4 a 7 anos para crianças brasileiras, ela está terminando o doutorado dela ainda esse ano. E a gente já teve autorização, né, para iniciar a tradução e publicação do manual do Chipa em português, e a intenção é a gente conseguir finalizar até o ano que vem. Bom, então essas são 3 avaliações, né, considerando que as avaliações do modelo lúdico são 2 avaliações. Depois que a gente faz essa avaliação, a gente consegue ter um diagnóstico ocupacional da criança, e a partir daí a gente passa para o processo de intervenção de terapia ocupacional. Então, a intervenção de terapia ocupacional, ela vai ter o objetivo de facilitar o envolvimento da criança em ocupações relacionadas à saúde, bem-estar e participação, e durante todo o processo de intervenção, a informação da avaliação, ela vai ser integrada com a teoria, com os modelos de prática, né, que vão fundamentar o terapeuta ocupacional para a sua atuação, os quadros de referência e as evidências clínicas que comprovam que aquela intervenção é eficaz para a gente conseguir mesmo o objetivo-alvo da nossa intervenção. E toda a intervenção, ela vai ser orientada pelo raciocínio clínico dos terapeutas ocupacionais, o desenvolvimento, implementação e revisão do plano de intervenção. Então, na intervenção de terapia ocupacional com foco na ocupação do brincar, a gente tem 2 modelos que eu vou apresentar aqui agora, e que tem relação direta com a avaliação que a gente utiliza. Então, se a gente utiliza a avaliação da entrevista inicial com pais e a avaliação do comportamento lúdico, a gente tem um diagnóstico ocupacional que vai facilitar a gente desenvolver uma intervenção dentro do modelo lúdico. E se a gente aplica a avaliação da Chipa, né, em cima do brincar de faz de conta, vai nos permitir fazer uma intervenção dentro da terapia Learn to Play, que eu vou falar rapidamente sobre essas 2 intervenções. Então, o modelo lúdico, ele parte do pressuposto de que, para que a criança se envolva na brincadeira, né, no brincar, ela tem que ter um interesse, ela precisa ter ações lúdicas e ela precisa ter uma atitude lúdica. Então, e tudo isso, como eu falei, vai possibilitar o engajamento do brincar. O terapeuta ocupacional, quando ele vai fazer uma intervenção dentro do modelo lúdico, ele vai ter que desenvolver estruturas de intervenção que facilitem que essa criança tenha uma atitude lúdica com prazer, senso de humor, iniciativa, desejo de superar os desafios, espontaneidade e curiosidade. Ele vai ter que estimular essa criança a ter um interesse, uma atração pelo brincar, e vai também estimular essa criança a ter ações que possibilitem que ela tenha atitudes, né, e comportamentos que possibilitem o engajamento desse brincar. Se o terapeuta ocupacional consegue isso, ele vai possibilitar que a criança tenha um prazer de agir, né, e tenha capacidade de ação mesmo dentro desse brincar. E isso vai possibilitar que a criança desenvolva autonomia e bem-estar. Esse é o quadro conceitual do modelo lúdico. E a terapia Learn to Play, ela focaliza aspectos, no desenvolvimento mesmo de aspectos que estão presentes no brincar de faz de conta, né? Dentro dos aspectos do brincar de faz de conta, que é toda brincadeira de faz de conta está relacionado a uma história. O brincar de faz de conta é uma contação de história que a criança faz, só que ela está vivenciando essa história que ela está contando. Então, dentro do brincar de faz de conta, a gente vai ter que ensinar a criança a definir quais são os temas de sua brincadeira, quais são as sequências de ações, ou seja, a criança inicialmente,
que ela vai brincar de faz de conta, ela tem poucas ações, ou seja, ela pega um copo e brinca que ela está bebendo uma água ou bebendo um chá. Depois ela vai fazer substituição de objetos, ou seja, ela pode utilizar um bloco como sendo um telefone, né? E isso está relacionado muito à capacidade de abstração da criança. A outra coisa é a interpretação de papéis, ela vai fazer de conta que ela é médico, ela vai fazer de conta que ela é cabeleireira, ela vai fazer de conta que ela é professora, isso é interpretação de papéis. Depois está relacionado à socialização, ou seja, com quem que essa criança vai brincar. Ela pode brincar com seus pares, mas ela pode brincar também com seus bonecos. Os seus bonecos, os seus bichinhos de pelúcia, podem ser os alunos da escola, quando ela estiver interpretando o papel de professora, por exemplo. E, finalmente, a utilização da boneca ou do bichinho de pelúcia como tendo características próprias. Ou seja, quando a criança, uma menina brinca de Barbie, brinca com um Power Ranger, por exemplo, esses têm a própria vida, eles têm a característica própria deles. E isso é uma abstração em que existe a descentração, ou seja, a criança ela não está focalizada só nela mesma, mas ela passa a dar vida aos seus brinquedos, tá? Bom, finalizando, né, eu acho que a importância para a gente utilizar essas avaliações e utilizar essas intervenções como estrutura para uma prática de terapia ocupacional voltada para a questão do brincar, né, ele precisa mesmo da capacitação e domínio de fundamentos teóricos dessas avaliações e dessas intervenções. Então, o terapeuta ocupacional, ele precisa estudar, ele precisa se apropriar desses conceitos e desses modelos. Mas tem uma coisa que tem que ser fundamental para quem trabalha com o brincar da criança. O terapeuta ocupacional, ele precisa ter disponibilidade para o engajamento da brincadeira. Um terapeuta ocupacional que não brinca, ele não vai conseguir estimular a criança para brincar, né? Então, a gente tem que estar realmente para a brincadeira, né? A gente tem que estar disposto a sentar no chão, a se divertir juntamente com a criança. E eu queria aproveitar a oportunidade para falar que a gente está lançando, eu, professora Madalena, nas próximas semanas, né, um livro de terapia ocupacional na infância, com procedimentos na prática clínica, né, em que nesse livro a gente tem alguns capítulos em que a gente vai abordar diversas avaliações, dentre elas as avaliações do brincar, a escala lúdica pré-escolar de Inox. A gente vai abordar sobre o modelo lúdico, trazendo casos e exemplificando, e assim como a terapia Learn to Play. Obrigada. Deixa eu cortar. Obrigada, Ciara. Estão me ouvindo ou está ruim? Estou ouvindo, Sandra. Estou ouvindo. Vou botar o fone, que parece que melhora o fone. Queria me desculpar pela questão técnica, a gente tentou fazer o melhor, mas eu acabei agora, eu fiquei ouvindo vocês pelo computador, que eu não tenho vídeo, e fiquei no celular tentando resolver o problema, mas teria que parar a live para poder resolver o problema. Então, a gente seguiu, está gravado, e eu vou encaminhar para todo mundo que não conseguiu entrar, porque foi muita gente pedindo para entrar. Tem algumas perguntas aqui para vocês, né? Algumas. O pessoal também super elogiando as duas, tem um monte de elogio para vocês. Mas, assim, a Maria Luísa Martins perguntou para você, Luziara, se essa avaliação é livre, se tem algum material ou materiais que sejam brinquedos específicos para disponibilizar a criança para poder estar avaliando, ou não? Tanto a escala lúdica pré-escolar de Inox, quanto a avaliação do comportamento lúdico, né, não existe kit para avaliação, né, você vai avaliar utilizando os brinquedos que você tem mesmo no consultório. Como eu falei, a escala lúdica, a nossa intenção, eu estou vendo a carinha da Débora aqui, muito linda,
A nossa intenção a Amanda mesmo, no pós-doc dela, desenvolver o manual mesmo de aplicação, porque a escala lúdica pré-escolar, ela tem só os itens, mas ela não explica como a gente aplicar, né? Então, assim, mas é possível, do jeito que ela está nesse momento, o terapeuta ocupacional ler os itens e aplicar e avaliar a criança com o conhecimento prévio que ele tem de brincadeiras e de desempenho das crianças, né? Já o Chipa, né, ele tem sim o kit de avaliação, você precisa comprar esse kit, mas como eu falei, a professora Keren Stagniti autorizou, né, que eu faça o processo de tradução do manual, porque a avaliação já está adaptada culturalmente, eu só vou precisar fazer a tradução para publicar mesmo aqui do Brasil, para ser possível facilitar, mas assim, se a pessoa quiser hoje comprar o kit da Austrália, é possível, a pessoa compra o kit e faz a aplicação. Mas é lógico que tem o inconveniente do valor do dólar australiano, que acaba ficando muito oneroso, né, e todo o material está em inglês, o manual está em inglês. Né, então, assim, eu acho que a partir do ano que vem, se tudo der certo, porque às vezes mas a gente demora muito tempo para conseguir fazer isso, mas a intenção é que o começo do ano que vem, no máximo na segunda metade do ano que vem, a gente tenha o manual já traduzido para o Brasil, né, e daí seja possível, porque a gente já vai ter o score normativo, né, porque a Renata Lucisano, tanto no mestrado quanto no doutorado dela, a gente já vai ter isso, né, e daí esse manual, ele já vai ter, vai estar adequado mesmo para a população brasileira. Não sei se eu consegui esclarecer a pergunta. Sim. Está aberto para perguntas, quem quiser perguntar, mas eu só estou recebendo aqui elogios, que a live foi maravilhosa, incrível, parabéns às palestrantes, né? Então, o pessoal está só elogiando vocês. Eu queria, então, se não tiver mais nenhuma pergunta, não sei se vai ter. Assim, uma ideia que a Toerge tem pensado é que a gente transforme essa live também num curso, né? A gente tem pensado junto, né? Da Paula e da Luziara poderem fazer cursos para a gente. Vamos organizar isso. Em tempos de pandemia, as coisas também estão muito complicadas, financeiramente Sim. falando, né? Sim. Mas a gente vai tentar adequar para que a gente possa, que isso aqui se transforme em alguma coisa assim, um curso, alguma coisa assim. Tem uma pergunta para a Paula, né, que eu vi. Alguém fez uma pergunta para a Paula. Passou e eu... A respeito das avaliações para Portugal. Pronto. Eu não vi. Da Ana Martins. Pronto. Então, eu não consegui chegar aqui na pergunta. Paula, então, quais são as avaliações de Portugal? Aqui em Portugal, nós não temos ainda feito esse trabalho que a Luziara já fez mais as colegas. Portanto, nós não temos as avaliações validadas. No entanto, nós temos as traduções. Nós fizemos a tradução dos instrumentos. O que é que nós estamos a utilizar? Nós utilizamos como referência a entrevista de Takata da história do brincar. Nós utilizamos a Nox também, que nós temos a tradução feita para Portugal, mas fazemos uma análise que é qualitativa do resultado da Nox. Não quantificamos porque nós também não temos a validação feita. Utilizamos também, eu utilizo muito também o modelo de avaliação da Bundy, do modelo do Playfulness, o TOP, e o TOES, que é a avaliação do suporte ambiental. Eu fiz a formação em brincar com a Anita Bundy nesses instrumentos, e eu acho que são muito úteis. A mim, pelo menos, mudou muito a maneira como eu passei a avaliar o brincar nos jardins de infância, nas escolas, em família. Como é que passei a avaliar o brincar e como é que passei a conseguir perceber como é que se avalia o meio. Como é que se avalia o suporte que é dado pelos cuidadores, pelos pares da criança, o suporte que é dado pelo ambiente,
como é que isso tudo é feito. Portanto, basicamente, para mim faz muito sentido, para ter uma visão global da avaliação da criança a nível do brincar, usar uma entrevista de brincar, Takata, eu acho, e como tem uma taxonomia para diagnóstico, é útil, porque quando nós colocamos a taxonomia para diagnóstico ao lado, é muito útil. Uma avaliação de competências do brincar, que é a NOX, uma avaliação da atitude lúdica, com o TOP, e uma avaliação do suporte ambiental com o TOES. Infelizmente não temos ainda as validações, mas eu espero que haja terapeutas ocupacionais a ouvir-me e que Portugal, do Brasil, também que se motivem para fazer essas validações na universidade. A Cristina perguntou se a escala de Kinox e a Chipa são instrumentos restritos a TOs, para as duas. Deixa eu só falar uma coisa para a Paula, né? Assim, esse processo de adaptação cultural e validação é um processo ad eterno, né? Parece que a gente não acaba nunca, né? Então, sim, assim, é um processo muito moroso e a gente sempre vai trabalhando em cima disso. Então, a gente precisa de parceiros mesmo, né? Então, assim, o que a Cristina, a Rosana também tinha perguntado a respeito disso. Tanto a escala lúdica pré-escolar de Knox quanto a Chipa, elas não são, apesar de terem sido desenvolvidas por terapeutas ocupacionais, eles não são de uso exclusivo de terapeutas ocupacionais, tá? Então, assim, outros profissionais de outras áreas podem utilizar, sim, só que tem que saber utilizar, né? Assim como a terapia Learn to Play, também, ela não é específica, apesar de também ter sido desenvolvida por terapeutas ocupacionais, ela não é de uso exclusivo de terapeutas ocupacionais. Mas desde que o terapeuta ocupacional tenha o objetivo mesmo, desde que o terapeuta tenha o objetivo de estimular o brincar de faz de conta, né? Como eu falei, a terapia Learn to Play, ela precisa ter o terapeuta precisa ter muito conhecimento do que é o brincar, ele tem que saber qual é a taxonomia desse brincar, como é o desenvolvimento lúdico ao longo dos anos de cada criança, para ele saber preparar a sua terapia, porque senão ele não vai atingir o seu objetivo, né? Então, assim, eu particularmente acho que o terapeuta ocupacional é o profissional que tem mais domínio nessa área e por isso é que ele vai fazer uma intervenção mais adequada. Mas eu acho que a grande diferença se encontra de que o objetivo final do terapeuta ocupacional é que a criança tenha um engajamento no brincar, né? E muitas vezes os outros profissionais, eles estão pensando em utilizar esse brincar como um recurso para desenvolver determinados componentes, determinados comportamentos. Então, é um meio para atingir outro fim, que pode ser um fim motor, sensorial, e na terapia ocupacional, principalmente o nosso objetivo é que a criança alcance mesmo esse engajamento no brincar, para que ela seja independente nessa brincadeira e que ela não precise mais do terapeuta. Uhum. Eu, pegando o que a Luziara está a dizer, em relação à avaliação do brincar e o conhecimento aprofundado da terapeuta ocupacional, como é que o brincar evolui, eu queria dizer o seguinte: eu interesso-me muito pelo desenvolvimento do brincar nos primeiros anos de vida. Neste momento trabalho principalmente com a intervenção precoce. E como é que os bebés desenvolvem o brincar? Como é que nestes primeiros anos de vida é feito o desenvolvimento do brincar com o corpo? Quais são os comportamentos de brincar com o objeto que um bebé tem e vai ter nos primeiros anos? Como é que aparecem os primeiros comportamentos de suspensão da realidade num bebé que vão levar mais tarde ao faz de conta? Como terapeutas ocupacionais, se nós tivermos este conhecimento, as escalas de avaliação são fundamentais na nossa avaliação para nos darem uma maior objetividade daquilo que nós estamos a ver. Mas isso não substitui nunca o conhecimento que nós devemos ter aprofundado sobre como é que o brincar evolui. Como é que o brincar evolui desde bebés a mais tarde.
E é muito comum, por exemplo, eu falar às vezes com terapeutas ocupacionais que pedem para discutir casos, e quando estou a discutir casos de uma criança que é autista ou de uma criança que tem um problema sensorial, qualquer coisa, eu pergunto muitas vezes, normalmente faço as perguntas, como é que ela brinca? E muitas vezes as pessoas dizem-me jogos, dizem-me atividades, mas não me dizem, por exemplo, eu pergunto, quantas formas tem ela de brincar com os objetos? Quantos esquemas de ação ela já desenvolveu na brincadeira do objeto? Em que fase é que ela está? Ela brinca com o objeto funcional? Ela está numa fase de relação de objetos ainda durante o brincar? Ela já atribui um significado mais simbólico à utilização do objeto? E muitas vezes a resposta que eu tenho dos terapeutas é que não avaliaram, não têm noção. Então dizem, ela faz encaixe, ela faz isto, ela faz aquilo. Mas o fazer encaixe muitas vezes não é brincar, porque é uma competência que a criança aprendeu, não está necessariamente a brincar. E com tudo aquilo que nós sabemos de importância que tem o brincar na saúde, no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento cerebral e tudo mais, essa devia ser o nosso principal foco e não estarmos tão preocupados em treinar competências, de ensinar a fazer jogos, Não estou a dizer que esteja errado, mas não pode ser essa a nossa prioridade e deixarmos o brincar, porque nós somos terapeutas ocupacionais, não é? E como terapeutas ocupacionais, a ocupação é que deve ser o cerne da nossa profissão. Depois eu muitas vezes ouço terapeutas a dizer, porque o brincar não é valorizado, porque os pais dizem que só vai para a terapia brincar, mas essa valorização tem que começar em nós. Nós temos de ser capazes de avaliar e transmitir aos pais, especificamente, ele devia fazer isto e está a fazer isto no brincar, e a gente tem que o ajudar porque é através do brincar que ele se vai relacionar com o mundo. É através do brincar que ele vai crescer e nós temos que valorizar isso. Eu às vezes fico um bocadinho triste quando ouço algumas terapeutas ocupacionais dizerem que o brincar é um recurso terapêutico. Eu tenho ouvido isto muitas vezes. O brincar, para nós, não é um recurso terapêutico. Para nós é uma ocupação essencial das crianças. Não é um recurso terapêutico. E se nós dizemos isso, transmitimos isso às famílias, não é? Que é um recurso terapêutico. E não é. E, portanto, eu tenho tomado isto um bocado como uma missão ultimamente e tenho dito isto às colegas, que é, nós temos que falar nisto e como terapeutas ocupacionais temos que refletir sobre isto, de uma maneira geral. Como é que estamos a utilizar isto? A Cristina fez uma provocação aqui. Estou atrapalhada porque eu já perdi aqui. Espera aí. Fez uma provocação aqui, disse que era para a gente pensar. Não era uma pergunta, mas era uma provocação. Me perdi. Como, o que acontece com Cristina Souza, olha, para refletir, o que acontece com os TOs que deixamos os campos abertos para outras pessoas fiquem entendendo que é isso, a gente não ocupa esses espaços do brincar e de tomar isso para a gente e deixa aberto para os outros, né? Sim. E aí a Ana Beatriz fala que o terapeuta ocupacional é o profissional mais preparado para isso. Penso que sim. Então, é isso, assim, precisamos incluir o nosso olhar, a Carolina fala, Linhares, precisamos incluir o nosso olhar como meta de tratamento também, né, pensar nisso. Eu acho que isso é uma coisa importante, esse que você acabou de falar, Paula, da gente, né, e que Luziana está trabalhando de poder pensar da gente ter um protocolo para uso, né, ter como avaliar o brincar, é que a gente acaba deixando isso um pouco de lado e não valorizando a importância das avaliações e do brincar. Né? Eu acho que vocês podiam fechar isso, que é um pouco isso que elas estão falando aqui. Eu acho assim, que, como a Paula falou, eu acho que a gente tem que se apropriar mesmo desse conhecimento, né? Porque, às vezes, o próprio terapeuta ocupacional, ele considera o brincar como uma coisa de menor importância, né? Então, eu acho que quando o terapeuta ocupacional, ele acredita realmente que essa é uma ocupação significativa para a criança e que a criança precisa desenvolver isso,
né? Eu acho que isso ajuda muito. E daí ele vai ter que procurar realmente se capacitar, né? Então, ele tem que ter bons protocolos de avaliação, boas estruturas de intervenção, porque daí sim ele vai estar seguro e ele vai comprovar, né, aquilo que ele está fazendo. Então, ele pode dar... Eu penso assim, não é só questão de dar valor àquilo, né, de mensurar aquilo que está fazendo, mas às vezes a gente precisa sim, e não mostrar, né, quantitativamente o quanto que houve de evolução, porque às vezes a gente fica só no achômetro, né, eu acho que a criança melhorou, eu acho que, né, e a gente já passou do período de achômetro, né. E assim, eu acho que a gente está vivendo num período agora, né, de isolamento social, e eu tenho certeza que as famílias têm percebido o quanto que o brincar é importante, né, na rotina da criança, o quanto que alguns pais estão ficando enlouquecidos porque não sabem o que fazer com o seu filho em casa. Eu estou vendo o Diogo aqui, desde o começo da apresentação, né, ele está com, acho que talvez 2 filhos dele, assim, e assim, para ele, talvez ele nem tenha percebido isso, mas para os filhos ou para as crianças que estão com ele, está sendo muito divertido, porque as crianças estão brincando no computador dele, estão pegando as... Então, assim, a criança, ela transforma qualquer coisa numa brincadeira, né? Então, a gente precisa, o terapeuta ocupacional precisa ter esse olhar para identificar esses aspectos e saber fazer uma boa intervenção. Mas se o terapeuta ocupacional não acredita que o brincar é importante, os pais não vão acreditar que isso é importante. É isso. Acho que a gente já pode concluir. Tem uma pergunta aqui do Leonardo, que ele está falando perguntando se vocês usam a escala Bailey e qual a avaliação que fazem sobre a explosão dessa escala no Brasil. Leonardo, a escala Bailey, ela é uma avaliação de componentes, né? Ela está voltada principalmente para os aspectos cognitivos. Ela, a princípio, era de uso exclusivo de psicólogos, agora outros profissionais podem aplicar desde que façam o treinamento, né, para a utilização. E assim, eu acho que eu não vejo só a escala Bailey como de uso explosivo, né, no Brasil. Tem várias escalas que têm sido utilizada com mais frequência agora, é que eu acho assim, que os diversos profissionais têm utilizado medidas, né, para mensurar o desenvolvimento, para ter um diagnóstico da criança, né, e a Bailey, por ser uma escala que pode ser utilizada por diversos profissionais, ela acaba sendo mais utilizada. Mas todas as escalas, elas têm prós e contras, né? Mas eu acho que, principalmente, qualquer avaliação que a gente vai utilizar, a primeira coisa é a gente dominar essa avaliação. A gente ter experiência, a gente saber mesmo aplicar a avaliação e, principalmente, a gente saber interpretar os resultados da avaliação. Porque se a gente não sabe interpretar esses resultados da avaliação, essa avaliação não vai servir para nada, né? Então, assim, a Bailey tem uma proposta muito diferente das avaliações que a gente apresentou aqui, porque as avaliações que foram apresentadas aqui, elas estão voltadas mesmo para o brincar, e não é esse foco da Bailey. A Efeito Consultoria, na figura da Márcia Rezende, está fazendo uma pergunta, né? Na opinião de vocês, como esse período de isolamento sociais as famílias podem contribuir com o desenvolvimento da criança? Quer começar você, Paula? Pode. Há um estudo que foi feito há muito tempo dentro da ciência ocupacional
em que eles tentaram responder não em relação ao isolamento, mas em relação à organização das famílias para darem suporte ao brincar da criança em casa, mesmo quando as famílias não têm tempo e têm as atividades domésticas e tudo mais. E o que eles fizeram foram simplesmente estudar famílias normais, com filhos, e foram estudar o que é que elas faziam e o que é que resultava melhor. E a conclusão que eles chegaram foi que as famílias que conseguiam incluir as crianças nas atividades domésticas com espírito lúdico ou com uma graduação da atividade de forma que a criança pudesse participar. Por exemplo, a mãe vai cozinhar e tem uma panela e a criança tem outra panela com umas batatas e é como se ela estivesse a participar na tarefa da mãe. A mãe tem que ir fazer outras tarefas e a criança participa. E então, o que eles dizem nesse estudo da ciência ocupacional foi que são estas famílias que incluem as crianças nas atividades domésticas com espírito lúdico que conseguem estimular mais as crianças a brincar, porque ao mesmo tempo elas vão percebendo as etapas daquilo que está a acontecer, elas têm um feedback relacional positivo com a família, há um ambiente lúdico que favorece a comunicação, a linguagem e tudo mais, e portanto foi este espírito lúdico que funciona. É o que eu também tenho aconselhado aos meus pais, quando falo com eles, não é preciso ter momentos específicos para brincar, que são tirados dentro de um calendário para brincar, mas todos os momentos são para brincar. Vai tomar banho é um momento de brincar, se tem que cozinhar, envolva no cozinhado, leve para a cozinha, arranje alguma coisa, e eu acho que é a forma de tentarmos lidar com isto quando estamos todos dentro de casa com as crianças, porque tentar arranjar atividades diferentes, super criativas para fazer com as crianças, se calhar funciona 2 ou 3 dias, mas depois não há criatividade mais para isso, não é? Torna-se complicado. Eu queria falar também no sentido de que as famílias, elas têm que, porque assim, a gente tem diversas famílias, né? Então, assim, a gente tem desde as famílias que têm espaços para poder realmente fazer a brincadeira, então, assim, deixar um espaço da casa reservado para isso, para que a criança possa brincar, mas a gente tem famílias que elas mal têm espaço para a família ficar dentro de casa, né? Então, eu acho que a gente tem diversos contextos, diversos ambientes diferentes aqui no Brasil, né? Eu acho que o terapeuta ocupacional, ele pode sim ser um facilitador de orientação e de ideias, eu acho que essa ideia que a Paula trouxe é importantíssima, né? Mas eu tenho visto diversos terapeutas ocupacionais orientando os pais de como transformar o dia a dia em brincadeira mesmo, quais brincadeiras podem ser feitas mesmo sem brinquedos, né, com sucatas, e quanto que a criança pode desenvolver, sim, suas habilidades. E eu acho que nós, terapeutas ocupacionais, temos a obrigação de fazer essas sugestões, essas orientações, porque senão a gente vai cair no grande problema de que tem acontecido muito, né, de que as crianças ficam focadas nas telas, né, na tela da televisão, na tela do computador, na tela do tablet, do smartphone, e a atividade dela acaba sendo restrita a utilizar um dedo, né, que é só passando as telas, né, acaba sem interação. Então, assim, eu acho que a gente precisa orientar mesmo os pais do que eles podem fazer com seus filhos em casa. E eu acho que a Márcia vai ter muitas ideias, porque a Márcia também é uma especialista no brincar, né? Que ela poderia estar tranquilamente aqui nos substituindo. A mim, né? Porque eu sou daqui do Brasil e não a Paula lá de Portugal. Ela mandou beijos. Em nome da Toerge, quero agradecer a Luziara e a Paula por terem aceito o nosso convite e me desculpar com as pessoas que não puderam entrar na live, né? Queria também pedir para todo mundo abrir as câmeras para a gente tirar uma foto.